Olá pessoal do sexto ano, vamos então entrar aí para o nosso penúltimo capítulo, no qual vai falar sobre as redes globais, né? Essas redes globais aí que nós vamos compreender e estudar nessa aula é basicamente a rede de transporte e a rede de comunicação, tá? Essas duas grandes redes aí que fazem movimentar toda a economia mundial, população, mercadorias, capitais, etc. Então, basicamente será esse tema da nossa aula aqui do capítulo 15, redes globais, comunicação e informação, além da nossa internet, tá? Meios de comunicação e de transporte, tá? Vamos principalmente focar nesses dois meios aí que são chamados de informações e locomoções. Os serviços de comunicação e transporte fazem parte aí, né, do setor terciário. Por quê? Porque esse setor terciário, ele pega serviços e comércios. E com isso aí nós temos serviços prestados pelas comunicações, internet, telefonia, etc. E também pelo setor de transporte, né, que vai aí fazer o fluxo dessas mercadorias até chegar no destino final, que somos nós consumidores. Lembrando que no processo de globalização, né, processo de globalização é quando nós temos uma intensificação dos meios de transporte e dos meios de comunicação. E o que é essa intensificação? Essa abertura, essa expansão das pessoas, de maior número de pessoas terem acesso à rede de comunicação através dos computadores ligados à internet e à rede de transporte, né, através de rodovias, ferrovias e outros tipos de modal de transporte. Todos os países estão interagindo economicamente, financeiramente e culturalmente, ou seja, a partir da comunicação nós vamos ter acesso a vários mercados globais, né? Ou seja, a vários tipos de mercadorias que vêm principalmente do exterior, como é o caso do telefone, como é o caso de computadores, entre outros, e nós temos aí transportes eficientes para trazer até a nossa casa esse tipo de mercadoria que a gente compra em outros espaços, em outros territórios. A exemplo disso, temos o que consumimos diariamente em várias escalas, né? Ou seja, nós temos aí produtos que nós estamos consumindo atualmente, né? Que vem aí de vários países do mundo, né? É só a gente pegar a notinha ou então olhar ao fabricante aí que desenvolve nossos produtos. Todas essas trocas só são possíveis graças aos meios de comunicação, né? E aos meios de transportes principalmente. Então, nessa imagem que nós temos aqui no livro de vocês, na página que está, né, a introdução, nós vamos perceber que esses pontinhos estão interligando as pessoas que exclusivamente vão também interligar os meios de transporte. Vamos primeiro falar sobre os meios de comunicação, tá? Depois a gente fala um pouco mais sobre os meios de transportes. Meios de comunicação, né? É impossível hoje a gente viver sem a internet, né? Não existe mais essa possibilidade de seres humanos retroceder no tempo e viver aí sem esse meio da internet, que é o principal fator que vai fazer com que toda a comunicação ela chegue nos bombardeando diariamente e simultaneamente. Mas nem sempre foi assim, né? A internet, para quem não sabe aí, ela tem menos de 30 anos que ela chega aqui no Brasil, né? E menos de 50 anos que ela se expande para os países mais desenvolvidos, como é o caso dos países europeus e os países norte-americanos. Os computadores só começaram a ser inventados na década de 1960, né? E a internet ela só começou a ser fabricada, começou a ser desenvolvida a partir de 1990. Então nós temos uma pequena escala temporal entre o desenvolvimento dos computadores, né, e a chegada à internet. A internet e outras tecnologias digitais não impactaram apenas o modo como as pessoas relacionam, elas também revolucionaram os modos de produção e circulação de riqueza. Por quê? Com o desenvolvimento da internet, né, hoje, durante esses meses de pandemia que a gente está enfrentando, a gente pode comprar mercadorias, pode comprar qualquer tipo de produto e ele vai chegar na nossa residência, certo? Sem precisar da gente sair se deslocando para o centro, para o shopping ou para outra área aí de produção ou área aí que oferta certo tipo de produto. Então, apenas com a nossa introdução à internet, a gente pode acessar aplicativos de compras, né, de lojas
e sites de compra e fazer a nossa compra e esperar o produto em casa. Então mudou o modo de vida da população, principalmente agora nesse período aí que nós estamos ainda em pandemia, em novembro. Há também uma grande circulação cultural, né? A gente fica nas nossas casas, a gente está percebendo aí o quanto de cultura a gente está absorvendo, principalmente de outras regiões do globo, né? Principalmente aí dos Estados Unidos, já que a Netflix, o YouTube são produtos aí exclusivamente norte-americanos e são produtos aí que nós consumimos e puxamos para nossa cultura, né? Temos aí o nosso poder de aculturação, ter outra cultura a nosso serviço, certo? E com isso aí também nós temos uma grande circulação de riquezas. Por que circulação de riquezas, né? Porque através da internet aí nós podemos fazer nossas compras online através do nosso cartão de crédito, ou seja, nós não precisamos aí utilizar o dinheiro físico, né, o papel e a moeda para a gente comprar mercadorias de outras regiões. É só apenas colocar os dados do cartão de crédito que a gente efetua a compra, ou seja, melhorou a circulação, aumentou no caso a circulação de produtos, a circulação de riquezas através do cartão de crédito, através de transações financeiras de cartão de crédito ou de débito ou de outro tipo de pagamento, até mesmo de boleto, e também melhorou e aumentou o nosso poder cultural, dentre outros tipos de cultura, como é o caso da cultura norte-americana. Mas será que todas as pessoas e nações têm acesso aos computadores e à internet de modo igual? Se a gente observar esse mapa aqui que tem no nosso livro, a gente vai perceber que nas regiões mais desenvolvidas, né, vai ter sim uma grande quantidade de pessoas que estão conectadas à internet. Nas regiões menos desenvolvidas, nós vamos ter aí um menor número de pessoas que têm acesso à internet. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com o quê? Nas regiões mais desenvolvidas, são as regiões aí que têm um maior acesso de pessoas ligadas à internet. Nas regiões menos desenvolvidas, nós vamos perceber que são as pessoas que têm um menor acesso à internet, certo? Continuando aqui, nós vamos falar um pouco sobre os meios de transporte, né? Já que a gente falou sobre os meios de comunicação, obviamente nós vamos falar um pouco sobre os meios de transporte, né? As vias e as principais vias de acesso aí. Por meio dos transportes, as pessoas têm acesso às mercadorias produzidas em diversas partes do mundo. Ou seja, nós temos os meios de comunicação que são válidos principalmente para a compra das nossas mercadorias em outros países, em outras regiões, mas nós temos também ter transportes eficientes para levar aí nossa mercadoria para chegar até outra localidade, né? Então, tem que melhorar essas vias de acesso. O sistema de transporte é constituído por rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos e outros tipos de modal aí, de transporte. Os transportes ferroviários, o transporte ferroviário, no caso, é feito aí através de linhas férreas, né, que são aquelas linhas que são datadas e colocadas ao chão, feita de ferro precisamente. O transporte ferroviário também ele é utilizado em grande parceria para transportar uma grande quantidade de mercadorias a longa distância, certo? Principalmente minérios, produtos agrícolas e outros tipos de mercadorias aí que são pesadas. Esse tipo de transporte aí possui alto custo de implantação, ou seja, você vai ter que investir pesadamente, né, para desenvolver uma grande rede de transporte ferroviário. No entanto, a sua manutenção ela é bastante barata, né? Assim que você implementa um tipo de transporte ferroviário, a manutenção daquele transporte vai ser bem mais em conta do que os demais. É menor, né, se comparado aos outros tipos de transporte. É o segundo menor em número de acidentes, né? Nós temos o transporte ferroviário como o segundo transporte que tem o menor impacto em acidente na vida das pessoas. Então nós temos aí um grande trem, né?
Esse trem aí vai transportar uma grande quantidade de mercadorias a longas distâncias aí com um preço bastante reduzido. E nós temos também o transporte de pessoas em cidades, principalmente nas cidades europeias, cidade japonesa, que é o VLT, ou então aqueles trens mais sofisticados, metrôs e outros tipos. Transporte hidroviário, né? O transporte hidroviário, como o próprio nome fala, ele é desenvolvido através das chamadas hidrovias, né? Que são localizadas nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos ou outro local aí que tem uma grande quantidade de corpo hídrico. Por meio do transporte hidroviário, é possível transportar também grandes volumes de mercadorias intercontinentais mais necessariamente, ou seja, de um continente para o outro. Considerado econômico e pouco danoso ao meio ambiente, né? É bastante econômico, é bem em conta você fazer o transporte desse tipo de modal aí de transporte, o hidroviário. Porém, para a sua implantação, são necessários aí rios volumosos, que tem uma grande quantidade de rios, para que o fluxo seja bastante intenso e que não haja nenhum dano para o próprio transporte, né? E também tem que ser de planície. Por que de planície? Porque não tem condições de você pegar uma grande embarcação e colocar em rios de planalto para não ter aquelas grandes quedas d'água, né? Cachoeira, outro tipo de queda d'água. Então sempre tem que ser no rio de planície para navegar tranquilamente, certo? E quando o rio apresenta aí algum tipo de oscilação no relevo, é construída as chamadas eclusas para nivelar o rio e deixar ele bastante reto. Um grande sistema de portos possibilita um amplo fluxo de produtos, como é o caso aqui, né, dessa região, né, de portos. Essas são as eclusas. Esse rio é um rio de relevo, né, e para deixar ele totalmente nivelado, constrói-se essas eclusas que quando vem essa grande embarcação aí, ela vai ser desenvolvida a entrar uma grande quantidade de água para nivelar esse rio. Então, essas eclusas aqui são feitas basicamente para nivelar o nível do rio e não fazer com que o barco, o transporte hidroviário, como é o caso do navio, ou outro tipo, venha a calhar ou ou outro tipo de prejuízo que possa vir a acontecer. Nós temos aí o transporte rodoviário, bastante utilizado aqui no Brasil, mais utilizado no caso aqui no Brasil, né? É feito por quê? Por caminhão, por carreta, por ônibus e até mesmo por nossos próprios carros. Ônibus, bicicleta e motocicleta, entre outros. É mais caro, né? Esse transporte aí vai ser um transporte bem mais caro e é mais aconselhado para longas distâncias, certo? No entanto, possui grande flexibilidade e pode chegar a diversos pontos em distâncias mais reduzidas, sendo indicado para o transporte de mercadorias perecíveis, ou seja, é um transporte bastante rápido e é um transporte aí que não requer uma grande quantidade de mercadorias. Utiliza-se mais transporte rodoviário para fazer a locomoção de mercadorias perecíveis, ou seja, a locomoção de alimentos, como é o caso de verduras, frutas e até mesmo alimentos aí feitos enlatados ou outro tipo. No Brasil, esse tipo de transporte é o mais utilizado tanto para as pessoas como para transportar mercadorias, ou seja, 75% das mercadorias que são fabricadas e das pessoas que utilizam algum meio de transporte aqui no Brasil é o transporte rodoviário. Aqui nós temos vias de acesso, né, transporte rodoviário. Vocês podem perceber que em muitas regiões, principalmente nos países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil, essas vias são vias bastante estreitas, vias bastante pequenas e há essa grande causa das grandes aglomerações de veículos, causando os chamados engarrafamentos. Sistema aéreo, né? Ou um transporte modal aéreo. Ele é feito pelo ar, como o próprio nome fala, né? É o transporte aí feito pelo ar. Esse responde por uma parcela menor do transporte de mercadorias, devido ao seu alto custo, sendo utilizado para transportar passageiros em longa distância, ou seja, transporte aéreo é mais caro, né? O mais caro que tem é o transporte aéreo, é utilizado para a locomoção principalmente de pessoas, já que para a locomoção de mercadorias vai sair com um custo bastante alto.
Então nós temos aí, né, os aeroportos, onde tem uma grande aglomeração de pessoas, e nós temos também os transportes aí que são os aviões, jatinhos, aeronaves ou até mesmo helicópteros. O sistema dutoviário é feito por tubos ou canos, né? Nosso último sistema aqui é o sistema dutoviário, feito por tubos ou canos que são alocados em uma certa região até chegar a outra região. Nesse sistema são transportados principalmente minérios, gases, né, como é o caso dos gasodutos, e também alguns derivados do petróleo, como é o caso dos oleodutos, que percorre diversos quilômetros sobre o mar ou até mesmo no subsolo, tá? Então nós temos aqui os gasodutos, né, ou os oleodutos, que são transportados esses tipos de mercadorias, ou líquido ou gasoso, para que não haja contato aí com o ambiente, para que não haja contato aí com a superfície, senão eles vão fugir rapidamente. Para melhor escolher o transporte, deve-se levar em consideração aí 5 aspectos, né? A gente tem que olhar o custo, se vai valer a pena você transportar essa mercadoria ou pegar esse tipo de transporte. Então, olha-se primeiro o custo, depois a capacidade de transporte, será que ele pode transportar uma grande quantidade de mercadoria por um preço reduzido ou não, tipo de carga, que tipo de carga eu pode levar, se é uma grande carga, se é uma pequena carga, perecível ou não perecível, né? Segurança, a quantidade de segurança que aquele transporte irá nos oferecer, além de outros tipos aí de características, certo? Meio de transporte é a transformação na paisagem. A gente sabe que o ser humano, né, vai alterar e altera a paisagem desde o tempo das cavernas até os dias atuais, né? Ele vai alterar a paisagem de acordo aí com as suas necessidades. Necessidade essa, principalmente de cultivar alimentos, construir moradias e até mesmo desenvolver indústrias, escolas, parques e outros tipos. Para a construção de ferrovias, rodovias, hidrovias, portos e aeroportos aí, as vantagens podem ser drasticamente alteradas, né? A paisagem ela pode ser alterada drasticamente devido à grande quantidade de espaço que irá ocupar aquele tipo de modal de transporte, seja ele uma rodovia, uma ferrovia ou outra semelhante. A vegetação pode ser removida, o relevo aí pode ser modificado, né? O relevo pode ter uma entrada de uma certa tubulação, ou até mesmo pode perfurar o relevo para ter aqueles túneis ou algo semelhante. Os cursos dos rios também podem ser alterados, deixando o rio reto, né? Colocando canais no rio, fazendo a sua canalização. E também novos elementos culturais podem ser inseridos naquela região, como a construção de cidades, construção de povoados, próximo àquela região que vai ser desenvolvida, aquela rodovia, aquela ferrovia, hidrovia ou outro modal ferroviário, certo? Então vocês ficam aí com a página 39 até a página 43, vamos responder a atividade e na próxima aula a gente se encontra, certo? Até mais!